que a Virgínia Fonseca voltou a usar a extensão de cílios. Provavelmente você, profissional lash designer, já ficou sabendo, já viu esse burburinho. Depois de muito tempo que ela ficou sem usar nenhuma extensão, ela me apareceu essa semana, segunda-feira, colocando uns cílios que é completamente o oposto do que ela usava há muito tempo atrás. Um cílio super natural, super discreto. Antes, a Virgínia usava um cílio super volumoso, um cílio super marcante, super longo. E agora ela adotou uma extensão de cílios muito natural. Um tipo de cílio que tem acompanhado aí a tendência de 2024, 2025. E com certeza em 2026 isso vai ser a maior tendência, que é a naturalidade. Agora, uma coisa que todo mundo tá falando aí no mundo lash é: qual é os cílios que a Virgínia tá usando? Que ele é natural, que ele não tem tanta curvatura, a gente já sabe. Mas qual é os cílios? Qual é a técnica que ela tá usando? Bom, vou entrar aqui no Instagram dela e eu vou tentar decifrar um pouquinho o que é os cílios, fazer a minha leitura. E eu já tenho um pouco de noção do que está sendo feito, mas certeza absoluta a gente nunca vai ter. Bom, o primeiro Instagram que eu tô aqui é o da Pink Lash. A Pink Lash é quem faz os cílios, né, desde antes. Lá em 2020, 2019, quando ela fazia cílios, ela já fazia com a Pink Lash. E por acompanhar aí o mercado, acompanhar as redes de cílios, eu vejo que eles são muito fortes em cílios clássico. Então aquela técnica fio a fio que muitas profissionais não gostam de trabalhar, mas aqui no meu estúdio eu faço há anos, eu nunca deixei de fazer e tem muita saída. E eu imagino que seja um fio a fio clássico logo de cara. Então vamos ver o vídeo que foi postado no Instagram da Virgínia, que ela postou no Stories, e a rede Pink Lash colocou no feed dela. Então, esse é o vídeo, antes e depois. Dá pra ver que é um cílio super natural mesmo, tamanhos pequenos, bem discreto. Agora, vamos nos stories da Virgínia e vamos dar uma olhada aí como que tá o acabamento, o resultado desses cílios pra gente ter certeza se é mesmo um fio a fio clássico. Bom, olhando essa primeira foto aqui de espelho, dá pra ver que ela tem uma linha ciliar bem discreta, né? Como se fosse um delineado bem fininho, mas não tem um puxadinho, só aquela raiz dos cílios. Olhando aqui uma outra foto dela no avião, que tá um pouquinho mais de baixo, realmente é um tamanho bem pequenininho. Dá pra ver que ele é mais retinho mesmo, que mais a ponta curvadinho. Dá pra ver, ó, é como se ela tivesse passado um rímel. Sabe aquela pessoa que tem o cílio bem retinho e aí passa bastante camada e fica só levemente curvado? É esse o efeito que os cílios dela têm, é um efeito bem natural mesmo. Tá muito lindo e a gente consegue ver até como ela fica mais jovem com esses cílios. Aquele cílio muito pesado, na minha opinião, ele envelhecia um pouco ela. Tinha muita coisa aqui em cima, era muito preto e de repente não tinha nada. E aqueles cílios fazia como se fosse uma sombra na olheira dela. Esse cílio está deixando ela mais jovem, mais a idade dela mesmo. Estou na dúvida. Naquele primeiro vídeo da Pink Lash, eu vejo que ele é o cílio preto. Mas no dia a dia dá a sensação que é um fio castanho escuro. Bom, vou ficar no preto, mas ainda tenho um pouco de dúvida se é o castanho escuro. Então, há muito tempo atrás, ela fazia esse cílio aqui, que, como eu disse, eu acho que pesava um pouco no olho dela, deixava ela um pouco mais envelhecida. E aí, agora, ela está usando esses cílios que a gente analisou, que, na minha opinião, é um fio a fio clássico. Não tem uma curvatura acentuada, é um cílio um pouco mais reto, uma curvatura C, que a gente fala, onde ele é mais reto no comprimento e só a ponta é mais curvada. Tamanhos bem pequenininhos para dar esse efeito de raiz dos cílios mais preenchida, mais marcada e sem formato, gente. É nítido assim que eu olho, eu vejo que não tem um formato definido. Então não é um gatinho, porque o tamanho maior não tá no final. Não é um boneca, porque não tem aquele cílio longo em todo o olho. E, gente, eu acredito que seja um mix de tamanho. Eu chuto aí entre 8, 9 e 10. E aí o mapeamento seria 8, 9, 10 e 9. Só para realmente dar esse efeito no olho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ter até um 7. Então, 7, 8 e 9. Trabalhar com esses três únicos tamanhos. Agora, eu vou tentar reproduzir esses cílios para vocês em uma modelo. Não sei ainda como que vai ficar, mas vou fazer a minha leitura.
Cílios pequenos, fio a fio clássico, sem curvatura acentuada e tamanhos pequenos, 8, 9, 10 e 9. E vamos ver como que vai ficar a nossa modelo. O fio que eu vou utilizar no modelo é o fio da Unilashes Ellipse 0.15, curvatura CC. Ele não tem uma curvatura muito acentuada e é um fio muito macio. A cola que eu utilizo também é da Unilashes e as pinças da DC Mars. Eu sempre começo fazendo a higienização por todo o olho. Eu costumo lavar 2 vezes o olho da minha cliente. Como eu sei que vocês podem me perguntar, a espuma que eu uso é da Lash School. Ela não precisa de enxágue, então facilita muito o meu dia a dia. Isolamento dos cílios inferiores, eu sempre trabalho com os 2 olhos ao mesmo tempo, então eu faço isolamento dos 2 olhos. Utilizo as fitas para segurar aqueles fiozinhos que ficaram um pouquinho para fora e vou para o meu mapeamento. O mapeamento que eu utilizei ali, eu poderia chamar até de natural. Fiz 4 marcações de quadrantes, comecei com 8, fui pro 9, 10 e diminui um tamanho no canto externo. Comecei a aplicação no canto interno da minha cliente, subi um pouquinho a pálpebra para conseguir enxergar melhor a raiz e eu sempre faço isolamento com as minhas 2 pinças. Então, eu faço isolamento com a pinça de aplicação e de isolamento e depois eu vou buscar o fio para acoplar naquele fio que eu isolei. Tanto em um olho quanto em outro, eu faço dessa forma, mas eu começo o olho esquerdo pelo canto externo e o olho direito pelo canto interno. Como eu uso a minha mão esquerda para fazer a aplicação, eu tenho mais facilidade em trabalhar dessa forma. Mas não existe certo ou errado, existe a melhor adaptação para vocês. E foi dessa forma que eu me adaptei melhor a trabalhar. Eu não consigo utilizar a mão direita para fazer a aplicação. Fiz toda a aplicação com todo o cuidado do mundo na hora de fazer o isolamento. Por ser o fio a fio clássico, precisa ser com bastante precisão e bastante delicadeza na hora de fazer o direcionamento. Por quê? Muitas lashes não gostam de trabalhar com esse fio, porque qualquer fiozinho torto que você cola, ele já vai ficar muito aparente. Então, a sua técnica precisa ser perfeita. Foi por isso que eu disse numa parte do vídeo que muitas lashes não gostam de trabalhar com o fio a fio clássico, mas eu super trabalho, aqui no meu estúdio tem muita saída e é muito prazeroso ver os cílios ficando pronto, tudo bem certinho, bem alinhadinho. Eu amo essa técnica e eu achei que ficou muito linda. Quando eu acabei a aplicação, eu dou aquele confere em todos os cílios, vejo se não tem nenhum stick e já passo o meu finalizador. Esse finalizador é para acelerar esse processo de secagem da cola, então a minha cliente ela já pode molhar os cílios assim que ela sair daqui do meu estúdio. A cola da Unilashes ela já é a prova d'água, mas eu gosto de trabalhar com o finalizador para dar aquela finalizada perfeita e totalmente segura. Minha cliente abriu o olho, já dá para ver que os cílios ficou perfeito e vejam esse resultado final.